complementando, e eu não entendo que as coisas, né, do Criador, elas têm um início e um fim, né? Elas são parabólicas e cíclicas e na verdade elas estão interconectadas umas com as outras, né? Mas encarando como um adendo, um complemento, vamos chamar assim, né? Se é que pode ser chamado assim, da ideia do ouro e da prata, né? Que eu comentei anteriormente, o porquê que eles têm valor na escassez, né? Da mesma maneira a gente pode entender esse trecho, esse ensinamento do Messias, que é muito repercutido, né? Sobre a porta estreita que leva à salvação e a porta larga que conduz à perdição, né? Lá em Mateus 7, né? 13 e 14. E aí essas imagens que eu uso aqui são como mapas mentais, né? Que ficam... Eu entendo que uma imagem fixada assim, ela torna mais visual o entendimento, né? E eu acho mais didático. Então, se a gente tem vertentes grandes ali ritualísticas, ou seja, são vertentes religiosas, né, que são históricas, né, elas existem há séculos e algumas até milênios, né, como a Igreja Católica Apostólica Romana, né, justamente pelo tempo de ação delas e pela tradição delas, né, elas se fortaleceram e se expandiram ao longo da história e hoje contam com bilhões aí de seguidores, né, como é o exemplo dos católicos e dos protestantes, que não deixam de ser católicos, né, e também o Islã, né, os muçulmanos lá através de Mohammed, né, o profeta Maomé, que também veio, quem conhece a história sabe que também foi uma vertente, uma dissidência da Igreja Romana também, tá? Os islâmicos também, tá? Então, esses grupos, a gente já pode numerar na casa dos bilhões de adeptos, e a gente ainda tem ali os hindus que possuem muitos milhões, né? Não é poucos, muitos milhões. A gente tem espíritas, animistas e até mesmo os ateístas, né? Que também são os milhões, né? Então eu não entendo nenhuma dessas gavetas, dessas categorias como a porta estreita, né? Considerando que o mundo tem 7 ou 8 bilhões de pessoas, né? De almas hoje, né? Mas considerando as gerações passadas também já tem outros tantos bilhões, né? Com a geração que foram antes de nós, mas que também estão contabilizadas e distribuídas nessas gavetas aqui, principalmente, né? Existem ainda outras tantas, mas principalmente essas que estão na tela. Então eu não consigo entender como porta estreita isso, né? E quando a gente conhece, se dedica a estudar as escrituras, né? A gente vê que existe muito desvio em relação a estas aí da porta larga, né? Existe muito desvio e os que se incomodam, como Abraão se incomodou, né, ao ver todo o paganismo que estava na volta dele, inclusive com a sua própria família, né, com seu pai e seus irmãos, ele não se conformou e não aceitou a, aquela explicação, aquela realidade, vamos dizer assim, de confiança em ídolos, né? E resolveu buscar o verdadeiro, né? Mesmo apalpando as cegas, né? Porque não, ele teve que descobrir do início quem era o verdadeiro e aí o Criador se apresentou a ele, né? Pela obediência da palavra dele e por essa inquietação que com certeza hoje muitos sentem, né, estando dentro das religiões, né, essa inquietação de que algo está errado e esse não convencimento dessa apresentação aí de como, né, de quem seria o nosso pai e o que ele quer de nós, né, o que
que a porta larga, vamos dizer assim, apresenta para a gente sobre essas questões, né? Que eu julgo ser questões bastante importantes que a gente deveria se preocupar mesmo em respondê-las, né? O que é apresentado aqui não convence um certo grupo de pessoas, né? Que são esses aqui, né? E aí a gente acaba indo pesquisando por conta própria, ou seja, deixando de ser paralítico, sendo curado da paralisia, né, conforme o Messias fez tantas vezes fisicamente para simbolizar que é isso que ele faria espiritualmente, né? A gente é curado da paralisia, a gente deixa de ser carregado por homens, né? De um lado para outro, numa maca, numa padiola, né? Numa cama, e passa a andar por perna própria, né? E aí esses que fazem isso são poucos, né? Eles acabam se abstendo dos ídolos, são poucos. Então, um grupo de pessoas que se resumem a poucos indivíduos, poucos comparados a esses aqui bilhões, né? Que são bilhões, né? E então um grupo que são poucos, que tem poucos, que são escassos, né? Eu entendo que é mais justo que se rotule como ouro, como prata, né? Como algo valioso pela escassez e como porta estreita, né? Ao contrário do outro grupo que é material abundante, portanto, se abundante tem baixo valor, né? E, e que sim, né, possui templos, catedrais ou até mesmo espaços como no caso dos ateístas, né, espaços de veiculação de suas mensagens amplos, né, muito largos, né, de grande circulação, né. Então eu não entendo assim como porta estreita, né, eu entendo isso como porta larga. Então só uma ideia aí superficial do que eu entendo com essas alegorias aí que o Messias nos ensinou, né?